Olá pessoal, bom dia, aqui é Ivanilson Souza, nosso canal Em Busca da Cidadania Plena. Estamos de volta aí após um bom período de afastamento, mas isso foi devido aí à nossa agenda corrida, tá? E agora vamos tentar aí ver se acalma, né, a poeira. Hoje, 11 de outubro, nosso assunto será sobre a data de ontem, 10 de outubro, Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Mas antes, quero pedir a você que vê o nosso vídeo, que curta, que comente, que compartilhe, divulgue, gente, compartilhe ao máximo, divulgue o nosso trabalho, ok? Nós precisamos do seu apoio. O nosso tema, né, é um assunto muito polêmico, é um assunto que nós veremos aqui alguns dados, né? Vai nos dar a impressão de que a sociedade concorda com a violência contra a mulher. E as autoridades parece que não têm tomado as devidas providências. Não há uma política de segurança pública que combata efetivamente a violência contra a mulher. Eu sou levado a dizer isso a partir do momento que eu vejo os dados que aqui estão. Isso aqui já são dados de 2017. A matéria foi publicada em 2017. Mas olhem só, o Brasil registrou um estupro a cada 11 minutos em 2015. São dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, uma das fontes mais confiáveis, tá, nesse assunto. Um estupro a cada 11 minutos em 2015. Essas estimativas variam, mas em geral calcula-se que sejam apenas 10% do total dos casos que realmente acontecem. Ou seja, esses dados eles não são os dados reais, eles são apenas 10% da realidade. Ou seja, é quase nada. 90% das nossas mulheres continuam aí sendo estupradas, violentadas, assassinadas e não há registro, não são feitas as ocorrências. E por que será que isso não acontece? O dado alerta para isso, né? Deve alertar. Por que será que se registram tão poucas ocorrências? Aí nós somos levados a deduzir que deve faltar, né, delegacias especializadas para atender a mulher, para dar o atendimento ideal à pessoa, à mulher que chega ali vítima de uma violência, vítima de um tapa, de um soco, de um estupro, de uma facada, de um tiro. A matéria diz, as estimativas variam, não é? Aqui, o Brasil pode ter a medieval taxa de quase 500 mil de estupros a cada ano. 500 mil de estupros a cada ano, gente. Esse é um número assombroso de mulheres estupradas. Né? O Brasil aqui, hoje, as pessoas, né, vão muito a estádio de futebol. Vamos tentar imaginar esse número, 500 mil de mulheres estupradas por ano. E as mulheres vão aos estádios, e ainda bem, né? Então, estádios como o do Beira-Rio e a Arena do Grêmio, né, lá em Porto Alegre, tem ali uma capacidade, eu acredito que de no máximo 60 mil torcedores, para 60 mil pessoas. E capacidade semelhante deve ter lá no outro extremo do Brasil, no Pará, onde também tem uma oposição no futebol, que é o Remy Paysandu, o famoso Repá. Então lá em Belém tem um estádio do Mangueirão, entre outros, mas o do Mangueirão é o principal. E deve ter também uma capacidade semelhante a essa aí. Então imagine esses estádios, as mulheres que vão aos estádios, a sociedade em geral que acompanha os jogos pela TV, imagine esses estádios lotados de mulheres, somente mulheres. Essa é a população, esse é o número de estupros por ano no Brasil? Não. Não é isso. O número real de mulheres estupradas no Brasil por ano são 10 vezes o estádio do Mangueirão, lotado de mulheres. Esse é o número de mulheres estupradas por ano. 10 vezes a Arena do Grêmio lotada de mulheres.
mulheres estupradas por ano. 10 vezes o estádio do Beira-Rio, lá do Internacional, lotado de mulheres. Esse é o número de mulheres estupradas por ano no Brasil. Algo que precisa, algo que exige que as autoridades adotem, revejam as suas políticas públicas ou a falta de políticas públicas de segurança que combatam exatamente essa violência, que reduzam e que possam realmente extinguir essa violência contra a mulher. Os dados mostram isso aí. Cerca de 70% das vítimas de estupro são crianças e adolescentes. 70% das vítimas de estupro são crianças e adolescentes. O estupro já é uma aberração, é um crime abominável. O estupro contra uma criança não tem o que se falar, ou melhor, não tem por que se ficar calado. Não, é impossível ficar calado diante de algo tão bárbaro, algo tão cruel. Então, quem mais comete o crime são homens próximos às vítimas. Isso aí são dados do IPEA, né? Homens próximos à vítima, homens da família. E aí nós precisamos amadurecer também essa nossa ideia de família, esse nosso sentimento, tá? Porque o indivíduo é da família e ele faz isso, ele está na família errada, ele não era para estar na sociedade. Tá? E aqui eu não defendo a morte desse indivíduo, não. Mas eu acredito que o ideal seria que uma política pública pudesse ser disponibilizar esses indivíduos que eu não vejo como homens, tá? Que pudesse disponibilizar esses indivíduos para a ciência. Esses indivíduos seriam retirados da sociedade, nada de serem mortos, seriam retirados da sociedade e ficariam à disposição da ciência, dos pesquisadores aí da psicologia, da psiquiatria, da genética, da biologia e iriam ficar à disposição. Por quanto tempo? Até morrerem. Eles não podem viver em sociedade. A sociedade precisa dizer não para esse tipo de comportamento, para esse tipo de descontrole do indivíduo. A matéria diz: há em média 10 estupros coletivos notificados todos os dias no sistema de saúde pública do país. 10 estupros coletivos todos os dias. Não, gente, isso é um absurdo de uma sociedade em que se diz, né, avançada, de uma sociedade num país que se diz cristão. Isso acontece dentro da família. 70% das vítimas de estupro, os acusados, os estupradores, estão no seio da família. Nós não podemos tolerar isso aí. E outro dado, somente 15,7% dos acusados por estupro foram presos. 15,7% dos acusados foram presos. E se dermos um zoom nesse número, se formos olhar de perto, desses 15,7%, certamente 90% ou mais são pobres ou pretos, ou são pobres e pretos. O mesmo levantamento apontou que na cidade de São Paulo há um estupro em local público a cada 11 horas. Vejam que a sequência dos dados ela leva sempre a essa observação de que falta segurança pública. Falta segurança pública. E a segurança pública não é mandar o policial matar. Não. A violência gera mais violência. Aí nós tínhamos um indivíduo desequilibrado, que eu não chamo de homem, e agora nós temos, se incentivarmos essa política da violência, de mandar o policial matar, o nosso policial, que não é criminoso, é que vai virar um criminoso, porque ele está matando um indivíduo. Então, o ideal seria realmente retirar esses indivíduos da sociedade e deixar à disposição da ciência, e a ciência no Brasil todo teria muitas cobaias para examinar comportamentos, atitudes e tudo, porque não é normal, esses indivíduos são desequilibrados.
Então, a data de ontem, que nós não vimos nada, não ouvimos nada na grande imprensa, é lamentável, porque os dados mostram, se esses dados são tão elevados num ponto e baixos no outro, baixos em que sentido? No sentido de registros, de ocorrência, de estatísticas, baixíssimas estatísticas por um lado e elevadíssimas por outro. O que é elevado? O número de casos que não são registrados. Mostra o quê? Que a sociedade fica calada. Acontece o estupro dentro de casa, no seio da família, e a família diz, não, não pode falar nada. Ah, porque ele é o pai, ah, porque ele é o irmão, ah, porque ele é o tio, ah, porque ele é o avô. Isso não é normal, nós precisamos avançar nesse conceito de família, tá? Nessa ideia, e não acolher, não acobertar esses indivíduos que são verdadeiros criminosos. Ok? Esse é o nosso canal Em Busca da Cidadania Plena. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Ok? Vamos em frente, gente. Sucesso nas atividades, saúde, paz e proteção.